Olá, 10º ano, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Matheus. Vamos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 12 do nosso livro, que fala de advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, fechamos aí o nosso conteúdo do bimestre, vendo essas outras classes gramaticais, né? Bom, começamos aqui na página 380 com a preposição. Bom, a preposição, ela é uma classe de palavras que tem por objetivo aí ligar um termo a outro, estabelecendo uma relação de sentido, tá? É interessante a gente observar que, mediante o contexto em que é inserido, a preposição pode ter diferentes sentidos, né? Ela pode assumir diferentes sentidos, uma mesma proposição. Por exemplo, dizer sorvete de chocolate é diferente de dizer sorvete com chocolate, né? Nós observamos aí que o uso da preposição, a preposição de, que nesse contexto estabelece um sentido de matéria, né? Dizendo do que é feito, qual é a matéria, de que matéria é feito o sorvete de chocolate, né? E enquanto no segundo exemplo, sorvete com chocolate, a preposição com estabelece aí um sentido de combinação, né? O sorvete está combinado com o chocolate, não é feito dele, como a gente vê com o uso da preposição de, tá? Aqui eu tenho as preposições para vocês. Existe uma musiquinha muito interessante, muito boa, para que nós possamos gravar todas elas, né? Vou cantar aqui para vocês agora. Me desculpem aí pela voz. Bom, mas vamos lá. São as preposições essenciais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas palavras, elas sempre são preposições em todos os contextos. São elas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, aí, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tudo bem? Então, vamos aí cantar a musiquinha comigo pra gente não esquecer. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, aí, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ok? Essas preposições, elas são essenciais e é muito importante que nós tenhamos aí todas elas em mente, né? Dado aí a importância do uso da preposição como conectivo, né? E importante elemento aí para o estabelecimento de sentido. Essas preposições são as essenciais, mas existem algumas outras palavras, como por exemplo, segundo, conforme, em vista de, ao invés, que funcionam muitas vezes como preposições acidentais, tudo bem? Ou seja, elas são preposições somente em alguns contextos. Bom, vejamos aqui o emprego das preposições, tá? Como eu falei, as preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos. E aí, como eu já tinha dito, uma mesma preposição, ela pode ter sentidos diferentes, tendo em vista o contexto em que ela é inserida, ok? Então, a preposição estabelece variadas relações entre os termos, variadas relações de sentido, e uma mesma preposição pode ter mais de um sentido. O que a gente tem que observar? O contexto em que essa preposição é inserida. Vejamos os exemplos. Limpou as unhas com o grampo. Aqui eu vejo que a preposição com estabelece uma relação de instrumento, ou seja, com o que, né? Qual foi o instrumento usado para limpar as unhas. Então, aqui a preposição com liga o substantivo unhas ao substantivo grampo, estabelecendo uma relação de instrumento. Estive com José. Eu vejo que aqui a preposição com liga o verbo estar ao substantivo José, estabelecendo uma relação de companhia.
Então, vejam que é a mesma preposição, mas com sentidos diferentes, porque o sentido de uma preposição é dado pelo contexto. A criança arrebentava de felicidade. Eu vejo que aqui, de felicidade, né, esse de estabelece uma relação de causa, né? Arrebentava, por quê? Porque estava muito feliz. Então, esse de estabelece uma relação entre o verbo arrebentar e o substantivo felicidade, né? Estabelecendo entre eles aí uma relação causal. O carro de Paulo é novo. Agora eu tenho a mesma preposição de, só que com o sentido de posse, tudo bem? Eu vejo que essa preposição, ela relaciona o substantivo carro ao substantivo Paulo, estabelecendo uma relação de posse entre eles, né? O carro não é de qualquer pessoa, mas de Paulo, tudo bem? Bom, outra coisa importante também sobre a preposição é que elas podem vir unidas a outras palavras, tá? Isso acontece com dois fenômenos. A combinação, que é quando se dá a junção da preposição com outra palavra e não há perda de elemento fonético. Ou a contração, quando a gente tem a junção da preposição com outra palavra e há sempre uma perda fonética e gráfica, né? Bom, vejamos aqui, por exemplo, um exemplo, é ótimo. Um exemplo de combinação. Maria foi ao médico. Aqui eu tenho combinado, né? Foram juntados aí a preposição a, esse a é preposição, e o artigo definido o, né? Tudo bem? Então, eu vejo que não houve nenhuma perda gráfica, nenhuma perda fonética, os dois foram apenas combinados, tá? Enquanto a contração, a gente tem sempre uma perda, né? Fonética e gráfica, como acontece aqui. Neste ano estudarei mais. Eu tenho aqui a palavra neste, que é uma contração da preposição em mais o pronome demonstrativo este, ok? E aí eu vejo que aqui, né, houve uma perda fonética e gráfica, tá? Então, na contração, a gente sempre tem uma perda. A junção desses dois elementos, preposição mais uma outra palavra, nesse caso pronome, e sempre há perda fonética e gráfica. Vejamos agora os advérbios. Estou na página 385 do nosso livro. E a gente vai estudar o advérbio, né, como palavras que estabelecem aí circunstâncias, né? São palavras que estabelecem circunstâncias nos contextos em que são inseridas. E essas circunstâncias, elas são acrescentadas ao verbo, ao adjetivo ou a um outro advérbio, tá? Então, aqui, como o nosso livro diz, a função de advérbio também pode ser desempenhada pela combinação de palavras em uma locução, né? Muitas vezes a gente observa que duas ou mais palavras estabelecem uma circunstância de causa, de tempo, de modo, né? Geralmente essas palavras são uma preposição e um substantivo, tá? Que podem trazer uma circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. E aí a isso nós chamamos de locução adverbial, tá? Então aqui, só para a gente organizar aí os advérbios e as locuções adverbiais, são nomeados de acordo com a ideia que expressam. Eles podem indicar modo, intensidade, tempo, lugar, condição, negação, dúvida, afirmação, entre algumas outras circunstâncias possíveis. Gente, as circunstâncias adverbiais, elas são
infinitas, né? Mediante o uso que a gente faz da linguagem, a gente observa que diversos sentidos, diversas circunstâncias nós podemos ir criando, tá? Então, é impossível quantificar todas essas circunstâncias. Mas a gente trabalha, claro, sempre com exemplos, né? Bom, para quem não acorda, balde. Eu tenho aqui o não, que é um advérbio de negação, tá? Tá negando aqui a ação de acordar. Observem que é uma circunstância acrescentada ao verbo. Para uma voz muito rouca, aqui eu vejo que o muito intensifica a rouquidão, né? Então, eu tenho aqui um advérbio de intensidade que modifica o adjetivo rouca. Para embaixo da sombra, aqui eu tenho um advérbio de lugar, tudo bem? Está informando o lugar para onde se vai, né? Para embaixo da sombra, guarda-sol, para ficar embaixo da sombra, ok? Bom, vejamos mais alguns outros sentidos, né? Coloquei aqui afirmação, geralmente sim, realmente, certamente, com certeza, né? Caso queiramos aí uma locução, sem dúvida, vocês agiram certo. Esse sem dúvida é uma locução adverbial que indica o quê? A afirmação, tá? Negação, não, tampouco, não faremos a prova. Tudo bem? Indica aí a negação da ação de fazer. Dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente e outros, né? Provavelmente choverá hoje. Então, provavelmente eu tenho aí uma circunstância de dúvida em relação à ação de chover. Então, é um modificador do verbo. Intensidade, muito, pouco, tão, bastante, etc. Ela é muito bonita. Esse muito intensifica o adjetivo bonita, né? Eu não sei se você já percebeu, mas o advérbio que modifica o adjetivo vai ser sempre um advérbio de intensidade, tá? Os outros advérbios, as outras circunstâncias, geralmente elas são modificadoras do verbo ou de um outro advérbio. Tempo, né? Circunstância de tempo. Agora, já, amanhã, cedo, tarde, sempre. Paulo chegou tarde ontem. Então, tarde foi o tempo, o momento em que ele chegou. Então, eu tenho uma circunstância de tempo acrescentada ao verbo. Circunstância de lugar, aqui, ali, aí, perto, abaixo, acima, além, etc. Iremos ali para conversar. Então, o ali é uma circunstância de lugar acrescentada ao verbo ir, né? Geralmente a gente utiliza muito essa circunstância de lugar com locuções adverbiais, né? Iremos à casa, esse à casa é uma locução adverbial de lugar. Circunstância de modo, assim, bem, mal, depressa, devagar e muitos outros vocábulos terminados em mente. Ele estava se sentindo bem. Observem que bem é o modo como estava se sentindo, tá? É interessante o mal aqui também indicando o modo. A gente vai ver que em alguns contextos esse mal indica tempo, tá? Pode ser visto aí como um advérbio de tempo, ok? Geralmente vai abrir aí orações adverbiais temporais. Vejamos agora, né, um outro fenômeno também que acontece em relação aos advérbios, que são os adjetivos adverbializados. Nós vimos no bimestre passado que o adjetivo, ele é uma classe de palavras que tem por função caracterizar o substantivo, né? E aí, como caracterizador, o que ele faz? Ele concorda em gênero e número com o substantivo.
não é isso? Trazendo sempre uma característica a esse substantivo. Os adjetivos adverbializados, eles acontecem quando um adjetivo, no contexto em que ele é empregado, ele não está se referindo a um substantivo, ele não está combinando, não está se flexionando em gênero e número para concordar com esse substantivo. Por que não? Porque ele simplesmente não se refere a esse substantivo, ele se refere a uma outra palavra, ele se refere geralmente a um verbo, a um outro advérbio, tudo bem? Ou até mesmo a um adjetivo, trazendo aí uma circunstância, certo? A frase, a oração. Então, é isso que a gente vai observar, ó. Os adjetivos são variáveis em gênero e número, como eu falei, e os advérbios, eles são invariáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é isso, né? Se essa palavra, ela se flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo. Se for isso, ela é adjetivo. Se essa palavra, ela não varia, ela é advérbio e ela não está se referindo ao substantivo. Olha aqui, vamos ver o exemplo, né? A moça é muito rápida. Eu vejo que rápida aqui é uma característica que se dá à moça, tudo bem? Observem a combinação. É um adjetivo que está no feminino singular, enquanto moça também está no feminino singular. Agora, a moça corre rápido. Rápido é o modo como ela corre. Tá vendo? Não, esse rápido não está se referindo a um substantivo, mas sim ao verbo, acrescentando uma circunstância a ele. Tudo bem? Então, nesse caso, esse adjetivo, ele funciona nesse contexto como um advérbio. Ele não é adjetivo, ele é advérbio, tá? Olhem aqui os exemplos. Como diz aqui, ó, assim marque a seguir as frases que estão escritas corretamente. Por quê? Quando a gente consegue perceber se essa palavra é adjetivo ou advérbio, a gente sabe se a gente precisa ou não fazer essa variação de gênero e de número, tá? Eles pagaram cara a roupa. Esse cara, gente, tá se referindo à roupa ou ao verbo, né? Eles pagaram caro a roupa, pagaram caro pela roupa. Então, aqui tá errado, tudo bem? Isso daqui, ó, teria que ser caro. Então, o que vai me levar a crer que é o de baixo que está correto. Eles pagaram caro a roupa, porque caro é o quanto pagaram, né? Então, aqui, ó, está escrito corretamente. A viagem era muito cara. Eu vejo que aqui, cara, agora sim, está se referindo à viagem. Então, sim, está se referindo a um substantivo, precisa concordar em gênero e número com ele, está corretamente grafado. Sua voz é muito baixa. Eu vejo que baixa se refere à voz, que é um substantivo, voz baixa, não é isso? E precisa se flexionar para concordar com o substantivo. Por isso que está aqui, ó, feminino singular concordando com voz, que é um substantivo que está no feminino singular. Então, aqui também está correto. No último, a menina fala baixa. Baixa, ou baixo, né? Teria que ser baixo. Baixo é o modo como fala. Então, está se referindo ao verbo. Não pode flexionar, tem que ficar invariável, tá? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Aqui está errado porque é um advérbio. Se é advérbio, é invariável. Então, seria a menina fala baixo. A mesma coisa com o de cima. Eles pagaram caro a roupa. Isso aqui, caro, é um advérbio. Palavra invariável. O advérbio não se flexiona em gênero, em número, tá? Ele é palavra invariável, fica sempre de uma mesma forma. Vejamos agora as conjunções. Estou aqui na página 395 do nosso livro,
falando de conjunção. A conjunção, ela também é um conectivo, né? Serve para ligar, conectar orações ou termos semelhantes, tá? Essas conjunções, elas também, mediante o contexto empregado, estabelecem relações de sentido diversas, né? Elas são separadas em dois grupos: as conjunções coordenativas, que são aquelas que ligam orações coordenadas, orações que têm sentido completo, são orações independentes, tá? Quando eu digo, por exemplo, ele chegou e saiu logo em seguida, a gente observa que a ação de chegar por si só basta, né? Tem sentido completo. Enquanto saiu logo em seguida, também tem sentido completo. O conectivo e, essa conjunção, apenas estabelece relação de sentido, de adição entre as duas orações. Chegou e saiu logo em seguida, tá? Então, as conjunções coordenativas, elas ligam orações coordenadas, orações que têm sentido completo, orações independentes. E as conjunções subordinativas são aquelas que ligam orações que recebem uma certa dependência sintática, né? Elas são orações que não têm sentido completo, tá? Uma completa o sentido da outra. E as conjunções estão ali para estabelecer uma relação de sentido entre elas. Quando eu digo, por exemplo, quando eu cheguei, ele saiu, esse quando estabelece uma relação de tempo, tudo bem? Eu vejo que a oração quando eu cheguei é uma oração adverbial, pois ela estabelece uma circunstância de tempo em relação ao momento em que ele saiu. E o quando é quem introduz esse sentido de tempo, é uma conjunção subordinativa temporal, tá? Eu tenho um exemplo aqui, né, que eu coloquei: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Bom, aqui eu tenho duas conjunções: a conjunção mais, que estabelece um sentido de oposição, né? É uma conjunção coordenativa, porque eu observo que ela liga orações de sentido completo, tá? A preguiça é a mãe de todos os vícios, essa oração tem sentido completo. A segunda oração, uma mãe é uma mãe, também tem sentido completo. Ela só está estabelecendo um sentido de oposição, enquanto esse e estabelece um sentido de adição, tá? Uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. E pronto, então se adiciona um sentido. Ambas são conjunções coordenativas, pois ligam orações independentes, orações de sentido completo. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos de conjunções coordenativas, né? Como a gente acabou de ver, conjunções são elementos que estabelecem relações de sentido entre orações ou frases, tá? Então elas ligam orações. E em alguns casos, o caso da conjunção e, por exemplo, pode ligar termos, né? Como no caso de uma enumeração. Fui ao mercado, comprei frutas, verduras e legumes. Então, esse e só liga mais um termo, acrescenta mais um termo, né? Isso acontece com a conjunção e. Ela nem sempre vai ligar orações, tá? Como eu falei, a depender da relação que estabelece, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas são aditivas, geralmente o e, o nem, pode ser mas também, não só, como também e outras, né? Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Alternativas,
o ou sozinho, ou duplicado, ou, ora, seja, quer. As conclusivas, logo, por isso, pois. O pois é interessante a gente pensar sempre nisso daqui. Só é conclusão quando vem depois do verbo da segunda oração, tá? O portanto, por conseguinte, assim. As explicativas, que, porque, o pois, aqui, pois, antes do verbo, tá? Antes do verbo, o pois é explicação. Depois do verbo, o pois é conclusão. Tudo bem? Então, vamos aqui alguns exemplos, né, que eu montei aqui pra gente. Construiu uma casa e mudou-se para lá. Aqui eu tenho uma conjunção coordenativa aditiva. Tem sentido de adição. Mudou, construiu a casa e mudou. Tudo bem? Aqui eu tenho, ó, seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito. Esse seja quer dizer ou uma coisa ou outra, né? Geralmente vem duplicado, são alternativas. Ok? O prazo de entrega das atividades termina hoje. Logo, conclua-as rapidamente. Aqui eu tenho logo, que é uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? Se eu fosse usar o pois, eu diria assim, ó, o prazo de entrega das atividades termina hoje, com vírgula, conclua-as, vírgula, pois, vírgula, rapidamente. Aí o pois precisa vir depois do segundo verbo, tá? Do verbo da segunda oração, para ser conclusivo, tá? A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Esse pois, vindo antes do verbo ou da locução verbal, né? Ele é explicativo. Tá me explicando por que a festa foi um desastre, ok? As conjunções subordinativas, né? Como eu falei, elas conectam orações que são dependentes, estabelecem aí uma relação de sentido entre elas, né? Elas podem ser causais, como porque, visto que, já que, uma vez que, na medida em que, tá? E assim por diante. Podem ser comparativas, o como também, quando ele vem sempre no início do período, também estabelece causa, né? O que, comparativas, que, tal, tão como, mais, o como sozinho também estabelece comparação, a gente vai ver o contexto. As concessivas, embora, ainda que, mesmo que, apesar de, se bem que. As conformativas, como, segundo, conforme, de acordo com, né, uma locução conjuntiva. As finais, para que, a fim de que. As proporcionais, à medida que. Observem que quando eu falei da causal, eu falei na medida em que. Na medida em que estabelece relação de causa. À medida que estabelece relação de proporção, tá? Não confundam. Quanto mais, ao passo que, à proporção que. As temporais, quando, enquanto, logo que, e assim por diante. Então, aqui eu trago alguns exemplos. Olha só, a lista não trouxe uma outra também que é importante. Eu vou botar aqui, agora que eu vi, que são as integrantes, tá? Quem são as integrantes? O que e o se. Vamos acrescentar mais essa daqui, vou até botar a bolinha para vocês também, né? Podem ser a palavra que ou a palavra se. O que estabelece afirmação e o se negação. Então, por exemplo,
Não sabemos se ele vem hoje. Esse se indica uma negação, uma dúvida, tudo bem? Liga duas orações. Não sabemos, e a segunda oração, se ele vem hoje. Liga orações subordinadas, porque quem não sabe alguma coisa, né? Então, esse se ele vem hoje é o que não é sabido. Então, é um complemento do verbo. As conjunções integrantes, elas conectam justamente isso. Orações que fazem a vez de substantivo. Geralmente, essas orações podem ser sujeito, objeto, aí já é matéria para outra aula, né? Aqui a gente precisa saber que o que e o se são conjunções integrantes, tá? E que essas conjunções também são subordinativas. Vamos aos exemplos. Quando chegar, avise-me. Eu tenho quando aqui estabelecendo relação de tempo. Tudo bem? Como chovia muito, não foi trabalhar. Observem que essa oração, como chovia muito, é a causa, o motivo de não ter ido trabalhar. Então, esse como aqui estabelece relação de causa. Maria é inteligente como a irmã. Eu botei o aqui entre parênteses, porque esse L não precisa vir escrito, né? Mas só para a gente perceber que esse como está ligando orações. Maria é inteligente, a irmã é inteligente, tá? Então, o verbo está aqui, está implícito. Então, é uma oração. Esse como estabelece sentido de comparação. Observem que é o mesmo como, mas no contexto tem um outro sentido. Isso é importante, a gente observar o sentido no contexto. Fez tudo como combinamos. Esse como indica conforme, de acordo com o que combinamos. Então, aqui é um outro como, agora com sentido de conformidade. Como eu falei, o como pode ter aí diversos sentidos, né? A nossa lista ali à esquerda já indica isso. Olha aqui, ó, que ele apareceu aqui, né? Aparece na causa também, como nós acabamos de ver. À medida que estuda as conjunções, mais compreende seus sentidos. Esse à medida indica uma relação quantitativa, né? Quanto mais estuda, mais aprende. Então, aqui eu tenho proporção. Tudo bem? Por fim, estudaremos agora a interjeição, que eu deixei para o final, porque a interjeição ela é uma classe de palavras aí que geralmente a gente estuda no final mesmo, né? Ela é uma classe de palavras que tem o poder de expressar por si só, sozinha, todo um estado de espírito. Ela é uma palavra-frase. Por quê? Porque é uma palavra que exprime um sentido sozinha, tá? Então, aí, é uma classe de palavras que exprime estados emotivos, sensações, sentimentos, apelos, ordem ou descrevem ruídos. Eles têm sentido completo, como eu falei, e são chamados de interjeição, tá? Observem aqui, ó, esse pode ser uma descoberta, pode ser uma surpresa, né? Bravo, nossa, aqui ânimo, né? Vai em frente. Puxa, pode ser uma reclamação, uma chateação, dependendo do contexto, né? Alguns sons onomatopeicos também, né? Tic-tac, clique, como relógio, né? As interjeições, elas podem vir também como locuções, ou seja, duas ou mais palavras que exprimem um sentido, que fazem a vez da interjeição. Que bom, né? Esse que bom, uma afirmação, um estado de felicidade, ou que pena, quando a gente lamenta, né? Uma lamentação, e assim por diante. Muito interessante a gente observar que a interjeição é uma classe de palavras que tem a vez aí de expressar um valor coloquial da língua, né? São utilizadas em situações comunicativas informais, certo? Bom, então aí, gente, finalizamos com isso a nossa aula, nosso primeiro tempo de aula.
Para o segundo tempo, nós temos as atividades das páginas 380, 383, 390, 391 a 393 e a página 397, tá bom? No próximo tempo, temos a nossa live. Vejo vocês já já. Um beijo, até logo!